Olá a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 14 de junho, e é uma alegria estarmos mais uma vez aqui nesse vídeo para compartilhar uma reflexão acerca da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de pensar com você um pouco a respeito dos planos de Deus. E para isso nós vamos olhar para uma parte da história de um personagem muito conhecido que nós encontramos lá no livro de Gênesis. Esse personagem é José, de quem nós conhecemos bem a história, um personagem muito admirado, com quem nós podemos aprender muitas coisas. E nós vamos ler então o texto de Gênesis capítulo 45, dos versículos 4 a 11, que dizem o seguinte: E José disse mais a seus irmãos: Aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me teres vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, os teus bois e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não caias na pobreza, tu e a tua casa, e tudo que tens. Antes de nós entrarmos diretamente na reflexão acerca do texto, eu gostaria de fazer com você uma pequena recapitulação da história de José até este momento que nós lemos. José era o filho preferido de seu pai, Jacó, que também era conhecido como Israel. Ele tinha outros 11 irmãos homens, mas era o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Por conta dessa predileção de seu pai e de algumas outras atitudes de José, os seus irmãos o odiavam e eles então planejaram acabar com a sua vida. Primeiro, eles jogaram ele dentro de um poço, mas depois um dos irmãos convenceu os demais que eles deveriam vendê-lo como escravo para uma caravana de viajantes que passava. Os irmãos mentem para o pai, dizendo que ele havia sido atacado por um animal e morreu, e para eles então a situação aparentemente havia sido resolvida. José então chega como escravo no Egito e ele passa por muitos altos e baixos. É uma história riquíssima e bastante conhecida também, mas é importante destacar que José sempre permaneceu fiel a Deus. Isso não o impediu de passar por problemas, mas nós podemos perceber claramente que Deus estava conduzindo toda a sua vida. Em um determinado momento, José interpreta um sonho do faraó, que era o governante do Egito. E a interpretação do sonho dizia que haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, que causaria então uma grande fome na terra. José então foi nomeado como governador do Egito, passando a ser a segunda pessoa mais poderosa, depois apenas de Faraó, e o Egito então se prepara para essa situação. Quando chega o período de fome, muitas pessoas de outros lugares, de outros povos ali no entorno, vão até o Egito em busca de comida. Nós vemos aqui no texto que então haviam se passado os 2 primeiros anos desse período de fome. E os irmãos de José acabam indo também para o Egito em busca de comida. O que eles não podiam imaginar é que eles encontrariam ali o seu irmão. Na verdade, quando acontece o encontro, José identifica os seus irmãos, mas eles não o reconhecem, porque já havia passado muito tempo, eles não podiam imaginar que ele estaria ali naquela posição e porque também a aparência dos homens egípcios era bastante diferente da aparência que José tinha antes, ou que seus irmãos tinham naquele momento. E o trecho que nós lemos então dessa história é o momento em que José se revela para os seus irmãos. E nós vemos que ele pede para que eles voltem para casa, falem com seu pai e venham todos para viver no Egito e assim não passem por uma situação de miséria, não venham a morrer de fome. Eu gostaria então aqui de destacar 2 grandes verdades e depois nós vamos destacar algumas atitudes que nós precisamos ter em resposta a essas verdades.
A primeira grande verdade que eu queria destacar é que os planos de Deus sempre prevalecem. Lá no versículo 7 e 8 que nós lemos, José diz o seguinte para os seus irmãos: Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Com isso, nós vemos que não há ninguém com poder para frustrar ou para ir contra os planos de Deus. Os irmãos de José, na verdade, planejaram tudo aquilo. Eles fizeram um plano contra a vida do seu irmão, executaram esse plano. Aparentemente, tudo havia dado certo. O pai acreditou na morte do filho, eles estavam livres daquele irmão que incomodava eles, mas na verdade, aqui se descobre que Deus tinha um propósito com isso tudo. O que mais me chama a atenção nessa história é que Deus não apenas preservou a vida de José e o fez ser bem-sucedido. Deus poderia ter feito isso se quisesse. Bom, José foi injustiçado, foi vendido por seus irmãos e Deus poderia fazer ele ser alguém muito bem-sucedido lá no Egito e ponto. Não, mas Deus promove o encontro dele com os seus irmãos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, nós encontramos a seguinte afirmação: O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E aí nós precisamos enxergar essa verdade de que os planos de Deus sempre prevalecem por dois lados. O primeiro deles é de que ninguém nunca poderá fazer qualquer coisa contra nós sem que Deus permita. E isso deve trazer para nós, então, uma confiança e uma alegria muito grande. Se Deus não quisesse, os seus irmãos não conseguiriam completar aquele plano contra a vida de José. Mas Deus, como então tinha um propósito maior nisso tudo, permite então que aquilo aconteça. Mas o seu propósito é revelado lá na frente. Então nós devemos sempre buscar viver com prudência, de uma maneira equilibrada, mas não precisamos viver com medo de que alguém pode destruir as nossas vidas, de que alguém vai fazer o mal contra a gente e que isso vai determinar a nossa história, porque Deus está acima disso. E o outro lado dessa verdade é de que também nós não podemos fazer nada sem que Deus permita. Nós podemos planejar, idealizar qualquer coisa. Se Deus não permitir, nós com certeza não conseguiremos realizar. A segunda grande verdade que eu gostaria de compartilhar é de que Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Nós falamos então que os planos de Deus prevalecem e esse prevalecer dos planos de Deus, esse controle que Ele tem sobre a história, sempre vai se resultar em bem. Isso já fica bem evidente no texto aqui que nós lemos, nessa conversa de José com seus irmãos, mas fica ainda mais claro numa outra conversa mais para frente, que está registrada lá no capítulo 50 de Gênesis. Gênesis 50, de 19 a 21, diz o seguinte: José lhes respondeu: Não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Esse texto que nós lemos agora é um pouco mais para frente na história, quando o pai deles, Jacó, morre. Então os seus irmãos ficam morrendo de medo, achando que agora, após a morte do pai, José então se vingaria deles. Mas a resposta de José é totalmente oposta daquilo que eles imaginavam. E José afirma diretamente a eles que ele sabia que eles fizeram mal contra ele. Ele não estava com uma amnésia, ele não perdeu a sua memória. Ele diz: certamente planejastes o mal contra mim. Mas ele também tinha certeza, a clareza de que Deus estava conduzindo toda essa história. Então ele afirma também: porém Deus o transformou em bem. Deus pega o mal planejado e executado por determinadas pessoas e transforma em bem. E qual então deve ser a nossa atitude diante dessas verdades? Primeiro, nós devemos confiar os nossos planos a Deus. Se Deus tem o controle absoluto da história, se os planos dele se concretizam, são aqueles que prevalecem, faz todo sentido nós submetermos a nossa vida, os nossos planos, aos planos de Deus. Como já comentei anteriormente, José nunca deixou de confiar em Deus.
Ele poderia se rebelar, poderia desistir, poderia dizer, bom, Deus se esqueceu de mim, Deus permitiu que os meus irmãos fizessem essa maldade comigo, então eu vou abandonar a Deus e vou viver de qualquer maneira. Mas ele não fez isso. Ele continuou a viver com integridade e com todo o temor a Deus. Muitas vezes na nossa vida nós vamos viver situações difíceis, situações que nós nunca imaginamos um dia passar. Algumas dessas situações podem ser provocadas diretamente por pessoas ao nosso redor, como aconteceu com José. Outras talvez não, talvez sejam circunstâncias da vida mesmo, uma enfermidade, uma tragédia que a gente não espera, mas temos que nos lembrar que Deus continua no controle de tudo. Mesmo que alguém faça algo contra a gente, isso só aconteceu porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem um propósito nisso tudo. E se eu não entendo qual é esse propósito hoje, talvez lá na frente eu vá entender. E se eu não entender nessa vida, um dia nós estaremos nos braços de Deus, viveremos com Ele eternamente e todas essas dúvidas e inquietações serão completamente sanadas. Então essa verdade precisa ser renovada cada dia nos nossos corações. Precisamos repetir isso continuamente para nós mesmos. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. E devemos então confiar nele, esperar nele, depender exclusivamente dele. E uma segunda questão muito importante é que nós devemos aprender então com Deus a retribuir o mal com o bem. Como vimos, José afirma para os seus irmãos que aquele mal que eles haviam planejado, Deus transformou em bem. E José faz isso, ele entende a ação de Deus e ele aprende com Deus. Nesse segundo texto que nós citamos, de Gênesis 50, no versículo 19, ele diz: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? José sabia que ele não deveria retribuir o mal dos seus irmãos. E o que é mais maravilhoso nessa história é que o mal então que os seus irmãos planejaram, Deus transformou em bem. Mas não apenas em bem para José, que havia sofrido mal, mas Deus transformou em bem para eles também. Aqueles que haviam planejado e praticado o mal recebem lá na frente o bem da parte de Deus, expressado através do seu próprio irmão. O próprio José foi um instrumento de bem na vida deles. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Quantas e quantas vezes nós não falhamos? Quantas e quantas vezes nós não fazemos más escolhas? Mas graças a Deus que Ele não é refém das nossas escolhas. E Ele tem esse poder de transformar muitas vezes o próprio mal que nós fazemos em coisas boas. E precisamos então aprender com o nosso Deus. Jesus enfatiza muito isso. A retribuirmos o mal com o bem, a pagarmos o mal com o bem. E devemos fazer isso porque aprendemos com Ele, aprendemos com o nosso Deus. Eu gosto de dizer que Deus não exige de nós algo que Ele mesmo não tenha feito. Quando Ele nos ensina a perdoar, é porque Ele nos perdoou muito mais do que Ele exige que nós perdoemos. Quando Ele fala que nós devemos amar as outras pessoas, inclusive os nossos inimigos, é porque Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos e éramos rebeldes e mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, o mínimo que nós devemos fazer é olhar para Ele, aprender com Ele e replicar aquilo que nós enxergamos nele nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Para encerrar nossa reflexão, eu gostaria de citar um versículo que está lá no livro de Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, que diz: pois eu bem sei que tenho planos a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem o controle da história, os planos dele sempre prevalecem e esses planos sempre vão conduzir para o bem, para a vitória do bem sobre o mal. Isso a Bíblia deixa muito claro, ela já nos conta o final da história. E vemos nesse texto de Jeremias que então Deus tem isso para nós, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando você sentir que tudo conspira contra você, contra a sua vida, quando você achar que não há mais saída, não há solução, quando você sofrer com a maldade de alguém, lembre-se de que Deus está acima disso tudo.
E que essa confiança, essa convicção possa te ajudar, possa nos ajudar a reproduzirmos isso na nossa vida, a aprendermos com Deus e a transformar o mal em bem. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu grandioso amor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa história maravilhosa que nós encontramos na tua palavra e que nos ensina tanto. Nos ensina principalmente a respeito do Senhor. Nos mostra, ó Deus, que o Senhor é esse Deus soberano, que nada foge do teu controle, ó Deus, que as nossas vidas estão nas tuas mãos. E nós te louvamos por isso, ó Deus, e nós renovamos neste momento a nossa confiança diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a olhar sempre para o Senhor e não ao nosso redor. E vemos também, ó Deus, que o Senhor é esse Deus bom, é um Deus que tem o poder de transformar o mal em bem. E que está conduzindo, ó Deus, a nossa história e toda a história da humanidade para lá no final chegarmos, ó Deus, nesse futuro e nessa esperança que nós acabamos de ler aqui. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos capacite a vivermos isso também, a sermos verdadeiras testemunhas do Senhor, que não testemunham apenas com as palavras, mas com as ações. Que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, de modo que a gente consiga, de fato, retribuir o mal com o bem, assim como José fez naquele momento. Ó Deus, e sabemos que isso é muito desafiador para nós, porque para isso precisamos vencer o nosso orgulho, precisamos vencer o nosso desejo de vingança, que muitas vezes temos como justiça. Devemos olhar apenas para o Senhor e depender do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso tudo, nos capacite, ó Deus, e que os nossos corações sejam renovados a cada dia com essa esperança maravilhosa que temos, de que um dia o Senhor nos conduzirá à Tua presença e aí viveremos, ó Deus, a plenitude do que o Senhor tem para nós. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos ajude e nos capacite diante de todos esses desafios que nós temos. Que Ele abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.